amor, tolerância e solidariedade. Está no ar! Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Está começando agora mais um programa espírita. Mentes do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida a dois. Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós da família universal. Mentes do Amanhã. E agora vocês vão ouvir as palavras de Orson Peter. Meus amigos, com grande satisfação, retornamos para a nossa gravação valorizando a literatura espírita. Sou entusiasmado por livros. Os livros nos trazem muitos ensinamentos, os livros nos entusiasmam, os livros nos direcionam, nos orientam. E especialmente o livro é portador da cultura humana. O livro transmite conhecimento, forma gerações, registra a história. O livro tem um papel muito fundamental, muito importante, essencial mesmo, na formação do ser humano, no encaminhamento das ideias. Sou apaixonado por livros. E quando nós pensamos na literatura espírita, ou seja, livros com conteúdo espírita, esse entusiasmo é ainda maior. Seja considerando a riqueza do conhecimento espírita, seja pela fecundidade que o conhecimento espírita oferece aos autores. No caso espírita, autores encarnados, mas também autores desencarnados, que através da mediunidade traduzem as suas ideias, seus apontamentos, seus estudos para orientar a humanidade. É um trabalho muito amplo, bem conhecido de todos nós, os espíritas. E desde que o ideal espírita povoa conosco, habita conosco, desde o surgimento de O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, que deu origem às demais obras e deu origem aos adeptos que, por sua vez, fundaram as instituições que trabalham em nome do Espiritismo, milhares de obras vêm surgindo de autores clássicos, de autores encarnados modernos, de espíritos que editaram as suas obras. Quer dizer, o conteúdo da literatura espírita é muito vasto e atualmente nós temos uma imensidão de títulos com conteúdo espírita, mediúnicos ou não. E naturalmente que este conteúdo não se constitui apenas de obras lançadas há muito tempo. Essas obras atravessam o tempo, elas chegam ao coração de jovens, de pessoas que se aproximam do espiritismo, ela cumpre o seu papel através do tempo. Porque essas obras são lançadas, esses exemplares são conhecidos, são divulgados, são distribuídos, oferecendo uma permanente contribuição ao conhecimento e à disseminação do conhecimento. De forma que esses conteúdos de obras antigas, por exemplo, desde a codificação, que é a base de tudo, de onde saem todas as demais obras inspirando seus conteúdos, nós temos, pois, as obras
bem antigas, as obras que através do tempo foram surgindo. Mas a literatura espírita não é formada só por essas obras que consolidaram o pensamento espírita e que registram experiências, estudos, reflexões. Essa vasta obra literária espírita é formada também pelos lançamentos, que continuam. Muitos autores continuam lançando seus livros, suas ideias. Esses livros vêm pela psicografia, esses livros vêm pela inspiração e vêm também fruto de pesquisas, de estudos, que se transformam em livros. E são muitos os autores atuais, neste século XXI, que continuam publicando seus livros, são muito conhecidos do público, são autores reconhecidamente idôneos, compatíveis, coerentes, conectados com a grandeza da doutrina espírita. E esses autores abrilhantam a continuidade dessa disseminação através da literatura, dos livros. Além dos espíritos desencarnados que editam suas obras através de conhecidos médiuns, nós temos também os autores encarnados, muitos deles produzindo obras de grande valor. Entre eles está o conhecido Wilson Frungilo Júnior, do Instituto de Difusão Espírita, o ID, o conhecido ID de Araras, aqui no interior de São Paulo. O Wilson tem uma característica muito interessante, que ele produz textos muito inspirados e normalmente se utilizando de diálogos entre os personagens. Produziu grandes romances que despertaram a atenção do seu público, um público fiel que conhece o seu estilo, admira o seu estilo, gosta do seu estilo e espera ansioso pelos seus livros. Vale lembrar ao leitor, ao ouvinte atento neste momento, os livros, por exemplo, Do Outro Lado, Bairro dos Estranhos, Ala 18, por exemplo, que foi um sucesso tremendo, o Camafeu, As Luzes de São Telmo, O Senhor das Terras, Os Fios do Tear, entre outros livros, que ele tem quase 2 dezenas de livros. Entre eles está, inclusive, O Dono do Amanhã, 20 Dias em Coma. São livros maravilhosos, E também ele tem um de contos, que é A Casa das Chaves. Os demais, normalmente, são lançados em romances. São livros de muito conteúdo, que explicam muito os princípios da doutrina espírita através de diálogos e de situações do cotidiano, no relacionamento entre os personagens. O Wilson tem uma linguagem muito fácil e principalmente uma linguagem conquistadora. O Wilson conquista os seus leitores. Seus livros são aguardados com ansiedade, porque cada livro lançado pelo ID, com o nome Wilson Frungilo Júnior, é livro de garantia de sucesso, porque o Wilson ele tem uma grande inspiração. Além da sua capacidade própria como autor, na capacidade de escrever com objetividade, de escrever diálogos, de começar um livro com um diálogo e seguir adiante na história, ele conquista pela facilidade objetiva de escrever e pela qualidade dos seus textos. São textos atraentes, são textos fáceis, objetivos, bem ao gosto popular, e com grandes ensinamentos, com grande conteúdo. Através de textos simples, o Wilson conquista a atenção do leitor, daquele que toma contato com os seus livros. E o Wilson, que já tem quase 2 dezenas de livros, é um autor muito conhecido, ele nasceu em Araras em 1949, hoje ele está presidindo o ID, o Instituto de Difusão Espírita, que é uma editora espírita, acaba de lançar o seu mais recente livro, também um romance, tem um título muito significativo, O Velho e o Padre. Esse livro acabou de sair, é um livro novíssimo, ele acabou de ser lançado pela editora, eu recebi um exemplar premiado aqui pela editora, pela gentileza da editora e do autor, com autógrafo do autor, e como eu sempre fui um admirador dele, eu sempre falei isso a ele, rapidamente me propus a ler o livro, que li rapidamente também. Porque é um livro, esse tem um estilo diferente dos demais. O Wilson produziu livros com muitas páginas, como O Homem, 20 Dias em Coma e O Dono do Amanhã, que são livros mais densos, são livros com muitas páginas. Esse livro aqui, que é O Velho e o Padre, ele tem apenas 126 páginas, é um livro pequeno, é um livro fino, mas é um livro com capítulos curtíssimos. Os capítulos são muito curtos,
e muito objetivos. São capítulos que você lê rapidamente, atendendo também uma tendência atual dos leitores, especialmente agora com a modificação de hábitos em função da virtualidade. Então é um livro fino, capítulos curtos e aquele estilo já conhecido do Wilson, né? Que sem aprofundar assim de maneira de fazer a literatura mais vasta, ele aprofunda sim, mas não estendendo o texto. Ele é capaz de aprofundar as questões com poucas palavras, com textos objetivos e curtos, né? Com textos simples. E é o que ele repete nesse livro, O Velho e o Padre. E é um livro emocionante, é uma linguagem direta, por ser curto, com capítulos compactos. Ele não dá muitas voltas, não, como os outros livros que às vezes, apesar da objetividade, demanda uma quantidade maior de páginas. Mas aqui, O Velho e o Padre, ele vai direto na história, entra na história, o leitor entra junto, se apaixona pelos personagens e, naturalmente, que vai acompanhando o desenrolar da história, entusiasmando-se com o seu conteúdo. É o que acontece com esse livro, que traz um grande conteúdo moral, explica rapidamente os fundamentos e as noções das leis divinas e as noções dos princípios doutrinários do Espiritismo, sendo recomendado, dada a sua simplicidade e a sua objetividade, para o grande público, para a grande massa popular, que será muito beneficiada com este livro. Este é daqueles livros que os que pudermos e adquirirmos em quantidade e distribuirmos à vontade junto à população mais carente, a população menos habituada à leitura, será de grande benefício, porque o livro, verdadeiramente, ele se dirige à mente popular. Ele vai ao encontro da mente que está em dúvida, que está aflita, que quer respostas rápidas e que quer entender o processo de sofrimento, o processo de angústia com que muitas criaturas se defrontam no mundo. Então se trata realmente de uma obra fenomenal. Eu quero recomendar aos leitores com muita ênfase, recomendar a você que me ouve, para que adquira o livro e, se possível, os que puderem, distribuírem o livro, especialmente gratuitamente, junto às cestas de alimentos, incluírem a leitura espírita que chega ao coração e responde às angústias da alma, responde aos anseios da intelectualidade. É um lançamento muito oportuno, é uma história linda de um catador de reciclagem que se envolve com vários personagens. Bom, eu não vou contar a história, né? Vocês vão ter que ler o livro. E nesse envolvimento com diversos personagens, vai acontecendo aquilo que a gente já sabe, que é exatamente a transmissão dos ensinos com simplicidade. Mas o enredo da história é muito atraente, como sempre acontece com os livros do Wilson. É uma contribuição muito valiosa para a expansão do pensamento espírita, né? É daqueles livros que todos nós, os idealistas da divulgação, temos que nos empenhar para que o livro chegue ao meio da população em geral, porque ele ensina sobre as leis divinas, ele orienta no comportamento moral, ele faz a pessoa que lê compreender com fundamentação a proteção de Deus às criaturas humanas e estimula a fé, naturalmente, a busca de Deus e principalmente valoriza o comportamento de honestidade, o comportamento de agir com bondade nos relacionamentos. Então é um livro de grandes méritos. Nós não podemos nos omitir de não falar de um livro desta qualidade. E eu, esta vez, neste empenho de atender ao convite gentil de produzir esses áudios, né, falando da literatura espírita, eu fiquei a pensar que livro que eu vou fazer agora, que a gente escolhe o livro, né? Conhecemos muitos livros, estamos habituados à leitura, a tendência é buscar livros já consagrados, livros que precisam ser divulgados e que são muitos. A quantidade de livros disponíveis é muito grande e livros de grande valor. Mas dessa vez eu quis privilegiar um lançamento pela qualidade que ele traz à atenção do leitor que possa encontrá-lo e que nós devemos facilitar esse encontro, né? E há um trecho aqui na página 60 que chama bastante atenção, me fez pensar muito nisso aqui, né? E ele vai dizer assim numa frase: toda vez que alguma forma de caridade praticava o personagem do romance, né, ajudando a quem quer que fosse, inexplicável energia e bom ânimo o invadia, de vez que são várias as formas de se fazer o bem.
além da esmola também necessária do dinheiro e dos bens materiais. Uma advertência ao nosso pensamento, né, lembrando que todo bem que fazemos retorna para nós em forma principalmente de bem-estar. Depois, por outro lado, para todo bem que se faz, principalmente se algum sacrifício for necessário para tanto, a sensação do dever cumprido já é o início de uma felicidade que se transforma em saúde, força e resistência. Olha que dois trechos lindos, valorizando o bom comportamento, valorizando a vinculação com os princípios nobres da espiritualidade, os princípios de conexão com os valores da fé. Então, por todas essas razões, nós quisemos desta vez valorizar um romance. É um livro novo, não só tem romances extraordinários que poderiam ser citados e comentados, mas esta vez nós quisemos privilegiar um lançamento, O Velho e o Padre. O livro já está disponível na editora Líria, acabou de sair, acaba de ser lançado e se tornou realmente uma referência em termos de objetividade para transmitir os ensinos do Espiritismo. Eu quero convidar você que está me ouvindo a procurar o livro e, se possível, ao seu coração, adquira alguns exemplares a mais, fale diretamente com a editora. Você comprando mais exemplares, a editora vai facilitar a aquisição, não é mesmo? Justamente para distribuirmos esse livro junto às grandes massas. Eu também me incluo nesse propósito, por isso que estou gravando esse áudio, inclusive, porque nós descobrimos na obra o seu potencial de atingir o coração humano que se debate em angústias, em aflições, que se debate em dúvidas. E o Wilson, com a sua capacidade literária, este autor conhecido e querido de todos nós, que produziu obras tão importantes, nos oferece agora esta preciosidade, O Velho e o Padre. Assim é a literatura espírita, né? Muito rica, disponível ao nosso coração, para que possamos nos valer desses tesouros que o conhecimento espírita oferece a todos nós. Muito obrigado a você por ouvir. Sempre que caímos ao longo do caminho, logo pensamos em desistir. Não há novidade quando se está aprendendo, que de vez em quando a gente vai errar. Só não podemos é calar a voz, só não podemos nos sentirmos sós. Quantas vezes dizemos nunca mais faço isso, e minutos depois nos tornamos o algoz. Por isso não cobremos aos outros o caminho, uma perfeição que não está em nós. Só não esqueçamos que podemos mais. Se hoje está difícil, mudaremos o amanhã. Parece até que às vezes é quase impossível a gente transformar o que ainda dói. Mas isso é falácia, mentira e desatino. Se existe alguém capaz, esse alguém somos nós. Por isso comecemos a soltar a voz
e transformaremos a cada um de nós. Só não podemos é calar a voz, só não podemos nos sentirmos sós. Mentes do amanhã. Mensagem do dia. Não digas, Maria Dolores. Não digas, não sou feliz, ante a dor que te acrisola. A terra é sublime escola, lembrando o imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes. Tudo é vida ao céu sem fim. Não fales que vê apenas seres fracos e infelizes, trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, nódoa, pesar. Recorda que não cresceste sem apoio, sem afetos, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão fez-te o mal sem remédio, que nada te cura o tédio, que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que se dizem ateus. Conta as forças que te apoiam, de certo perceberás que a luta é o preço da paz e tudo é bênção de Deus. Momento de refletir. Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado por se conectar, por sintonizar com o programa Mentes do Amanhã. Eu sou Alan Martins, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e este é o momento de refletir, o momento para pensarmos em alguma situação da nossa vida cotidiana ou em alguma situação do nosso interior emocional. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O grande objetivo desta corrida, o trajeto desta corrida, era uma subida. Os sapinhos tinham que subir uma grande torre e atrás havia uma multidão que os ficava assistindo. Muita gente vibrava com eles, mas vibrava muito, torcia muito. Só que quando a competição começou, a multidão começou a dizer que nenhum dos sapinhos ia conseguir. A multidão pessimista dizia: vocês não vão conseguir, não vão conseguir. Esse esforço é em vão, vocês podem se machucar, sofrer desnecessariamente, não vão conseguir. Os sapinhos, então, ouvindo os alertas dos seus torcedores, iam desistindo um por um, menos um que continuava subindo. Aí aclamava a multidão: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo. Conforme eu disse, um por um. Menos um dos sapinhos diferenciado, que subia tranquilo. Mas subia tranquilo, sem dar nenhum ouvido àquela multidão que ficava alertando para que não subissem. No final da competição, todos desistiram, menos aquele sapinho. Aquele foi até o final, subiu toda a torre e atingiu a linha de chegada. Então, todo mundo queria saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, como ele conseguiu não desistir a exemplo dos demais,
fizeram a descoberta. Aquele sapinho vitorioso era surdo e por isso não conseguiu ouvir as mensagens de pessimismo da plateia que, até bem intencionada, até com pena dos sapinhos, ao invés de encorajá-los a prosseguir e tentar a vitória, os estimulara a não seguir, os estimulara a decidir. Quem conta essa história diz que a moral da história é a seguinte: não devemos dar ouvidos àquele que torce por nosso fracasso. E aí me lembra, em um primeiro momento, aquela recomendação da sabedoria popular. Nós temos que ter 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Só que, por outro lado, me lembra no sentido contraditório a história dos sapinhos. Não parece contraditório que a recomendação popular seja para que tenhamos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, ou seja, para que aprendamos a escutar mais e falar menos? Não parece contraditório com a moral da história dos sapinhos, em que se diz para não darmos ouvidos para aqueles que querem o nosso fracasso? Na verdade, não é bem assim. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender mesmo a filtrar aquilo que vem sugerido pelas outras pessoas. O que é conselho e o que é maldade. O que é uma recomendação amiga e o que é a pessoa estar torcendo por nosso fracasso. E também nós precisamos aprender a não julgar. Ora, nem todo aquele que fica recomendando que desistamos, todo aquele que fica nos sugerindo desistir, está torcendo pelo nosso fracasso, quer o nosso fracasso. Às vezes a pessoa não acredita porque ela é pessimista mesmo. E eu até penso que a moral da história dos sapinhos ficaria melhor assim, para não darmos ouvido aos conselhos pessimistas. Isso é muito mais empático do que achar que quem nos aconselha a desistir está torcendo contra. Às vezes é um pessimismo, às vezes é um amigo, é um irmão que também desiste nos momentos difíceis. Então, nós devemos ter como moral dessa história o não desistir nos momentos difíceis, o acreditar, o ter fé, o prosseguir. E devemos sim escutar os conselhos das pessoas, só que filtrar, porque às vezes o conselho para desistir é um conselho sábio. Às vezes nós estamos nos metendo numa encrenca realmente e um amigo, um irmão, um parente está nos alertando. Nessa história, da nossa parte, temos que aplicar a lei de amor na sua mais pura essência. O que nós não queremos para nós, não queremos para os outros. De modo que ao aconselharmos o próximo, também temos que ter o cuidado de não passarmos negativismo. O negativismo, aquele que contraria a ideia de coragem, fé, de acreditar. Alertar alguém é uma coisa. Desanimar é outra totalmente diferente. Se sei que o negócio de um amigo vai dar errado, aconselhamos com uma ideia alternativa. Por que ao invés de alugar um grande e suntuoso imóvel para seu empreendimento, você não começa em um pequeno salão para crescer aos poucos? Veja, eu estou dando conselho que ele pode estar entrando numa roubada nos negócios, fazendo um investimento acima de suas possibilidades e que pode dar errado, pode lhe trazer problemas no futuro. Mas eu não estou dizendo, não faça o seu negócio, não seja empreendedor. Ao invés de simplesmente dizer para a pessoa desistir do negócio, recomende a ele que faça de uma outra forma que é possível mais dar certo.
Por que você não faz faculdade de Direito ao invés de Engenharia, já que você é péssimo em matemática e ótimo em língua portuguesa? Você pode dizer para um filho, para um sobrinho, para um jovem querido. Não é melhor dizer assim? Ó, você não é bom nessa área, vai para outra área, você tem mais queda, você é mais propício àquela outra ciência, você tende a se dar melhor. Não é melhor fazer isso, dar uma alternativa, alertar, aconselhar carinhosamente, ao invés de dizer para a pessoa apenas desistir de fazer faculdade? Não, você não vai dar certo de fazer faculdade, não. Deixa para lá. Então, o melhor é aconselhar e não desencorajar. Devemos, sim, encorajar as pessoas a enfrentarem seus desafios, a superarem as suas provas, as suas expiações. Mas sempre fazer isso de maneira filtrada. O que é a maneira filtrada? Alertemos sim dos perigos, alertemos sim, aconselhamos sim quando alguém está passando dos seus limites, para que a pessoa enfrente seus desafios de forma mais consciente, de forma mais promissora. Mas nunca façamos como os torcedores da corrida de sapinhos, só estimulando para que as pessoas fracassem. O que não queremos para nós, não queremos para os outros. Então, vamos fazer dessa forma e esperar que as pessoas tenham a mesma postura, e se não tiverem, sabermos filtrar o que ouvimos, mas sempre ouvir, porque os bons conselhos estão sempre à nossa disposição. E os maus conselhos, com a maturidade espiritual, nós vamos aprender a eliminá-los, nós vamos aprender a identificá-los. Meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo momento de refletir. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sucesso.
carregue também sua cruz. Confia e vai. Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Um programa para todas as famílias. Pergunta do ouvinte. Meus amigos, atendendo também ao propósito de resposta a algumas perguntas que os ouvintes fazem, a pergunta apresentada hoje é como o espírita pode comportar-se ou deve comportar-se perante a política do mundo. É uma boa pergunta porque é um assunto muito pertinente à nossa realidade nos dias atuais. Estamos sendo sempre envolvidos por esse assunto. A política ela toma um expressivo tempo da mídia, da imprensa escrita e falada, é motivo de escândalos, é motivo de preocupações, é um assunto sempre pertinente que envolve as criaturas humanas. Isso porque a necessidade de se eleger, pela democracia principalmente, eleger lideranças que conduzam as providências administrativas de um povo, de uma nação. Os recursos que uma nação acumula devem naturalmente servir aos objetivos do próprio povo que habita aquela nação. Mas há vários problemas porque há realmente divergências de interpretação, há divergências de vários tipos, divergências ideológicas de partidos, etc. A política em si ela é nobre, os seus fundamentos são altamente nobres, porque visa a condução, a liderança dos interesses públicos, dos interesses da população em geral, onde se envolve os tão conhecidos e afamados assuntos que sempre se fala, Educação, trabalho, finanças, violência, todos aqueles assuntos já conhecidos e sempre abordados pelos políticos. São assuntos necessários porque dizem respeito à vida coletiva. Agora, como que o espírita deve se comportar? Bom, o espírita, antes de ser espírita, ele é um cidadão. O cidadão tem compromisso com a cidadania. A cidadania refere-se à qualidade do cidadão. Então, o nosso comportamento perante a política deve ser de honestidade e de responsabilidade, seja como candidatos eletivos ou como eleitores. Os problemas que aí estão de corrupção na política brasileira se devem ao predomínio do egoísmo que ainda está entre nós, os seres humanos. O espírita, por sua vez, se candidata-se, tem o dever de honrar os objetivos nobres da política, que é a administração do patrimônio público. E como eleitor, por sua vez, tem uma grande responsabilidade, porque não pode utilizar-se do seu voto para interesses pessoais. O voto deve ser para o interesse coletivo da pátria. O que nós temos visto no Brasil é a prevalência do interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo. Por isso que nós estamos enfrentando toda esta série acumulada de dificuldades, desdobram já conhecido, não é preciso falar, O comportamento do espírita perante a política do mundo deve ser a política do respeito, o comportamento, deve ser o comportamento do respeito às leis civis estabelecidas, sem conivência com as tentativas de suborno, sem conivência com as tentativas de trapaças nos bastidores, etc. Como espírita e como cidadão, deve cumprir o seu dever cívico. O seu dever pede o envolvimento com a política. Ele pode se candidatar e deve votar, não é? É um compromisso, atendendo à sua consciência e nunca aos interesses partidários, aos interesses de uma classe, aos interesses de uma determinada denominação aí que não sejam os interesses coletivos. Os interesses da política devem ser os interesses coletivos. Então, o comportamento do espírita perante a política do mundo deve ser o comportamento de responsabilidade. Deve ser o comportamento de análise ponderada dos candidatos, caso esteja na condição de eleitor, e se estiver na condição de pleitear um cargo público, também deve agir com ética, porque aquele preceito de Jesus de que devemos fazer ao próximo apenas o que desejamos para nós, ou não fazer ao próximo o que não desejamos para nós, inclui todos esses relacionamentos já conhecidos e que estão aí no nosso cotidiano. Então, o nosso comportamento deve ser de análise ponderada, com responsabilidade,
cumprindo os deveres cívicos e não se permitindo corromper. Nós devemos atender aos interesses coletivos, inclusive no voto. Esta é a grande responsabilidade que deve nortear o nosso comportamento como espíritas perante a política do mundo. Cada um responderá pelas próprias obras, conforme ensinou o Cristo. Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. Senhor, meu Pai, meu Criador, hoje eu lhe agradeço por fazer-me entender que a vida tudo ensina. Todo aquele que quiser terá sempre a mão divina, quem por merecer fizer. Ó Senhor, meu Pai, meu Criador, procurei tanto tempo onde lhe encontrar. Procurei nos castelos, em esculturas em ouro. Procurei em 1000 lugares encontrar tão grande tesouro. Cansado de procurar, orei com muito fervor. Quero tanto descobrir o caminho salvador do Senhor. Veio logo a resposta, bateu em minha porta um mendigo sofredor. Dei-lhe água, dei-lhe pão, dei-lhe amor ao coração. Senti a felicidade bater forte no meu peito. Foi aí que compreendi onde está o nosso Senhor. Está sempre com aquele que auxilia o sofredor. De louvar, é tempo de orar, é tempo pra gente despertar pro mundo nosso amor e espalhar mentes do amanhã. Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos trazer nossa interpretação aqui para o nosso programa, cumprimentando a todos que estão nos ouvindo. Aqui é Silvia Gouveia, espero encontrar todos em muita paz, saúde, prosperidade, aproveitando aí a encarnação e os dias que temos na face da terra, construindo aí virtude, sabedoria e bondade em nós. Vamos ao Evangelho, pluralidade dos mundos habitados, mundos superiores e inferiores, com um resumo do ensinamento que os espíritos deram a Allan Kardec, o nosso codificador. Diz que a classificação de mundos como inferiores ou superiores é mais relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda pode se encontrar em regiões longínquas do nosso planeta na época da codificação, como restos de um estado primitivo.
Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do que é injusto. A força bruta é a sua única lei. Não tem indústrias nem invenções e dedica a sua vida simplesmente à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso destas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas sim crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inúmeros degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos. Da mesma maneira que um homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião que ele foi um dia. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes do modo como encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem dessa materialidade terrena e as deteriorizações decorrentes do predomínio dessa matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações dos anjos ou dos arcanjos dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduzem pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente mais longa que as da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo do pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa no estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo são sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação
pela guerra que lhes são consequência. Não existem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No nosso mundo, temos necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Nós fomos engenhosos para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pudimos representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só temos experimentado penas e misérias, e não pudemos entrever as claridades celestes. Não podemos falar daquilo que não conhecemos, mas à medida que nos elevemos e nos purifiquemos, o nosso horizonte se alarga e nós compreenderemos o bem que está à nossa frente, como compreendemos o mal que deixamos para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, basta conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basta seguir. É preciso força, perseverança para vencer a nós mesmos. Estas palavras estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Instrução dos Espíritos, Mundos Superiores e Mundos Inferiores. Cabe a nós seguir essa escalada progressiva, constante, que nos levará a esses mundos felizes sempre. Respire, sempre devagar.
À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam, conflitos de várias ordem que nos desajustam, dificuldades que são desafios existenciais que nos desanimam. Mas agora você vai poder libertar-se de todas essas aflições, enviando ao seu inconsciente, numa reprogramação mental, tudo aquilo quanto se lhe faz necessário para uma existência saudável, harmônica. Visualize uma montanha. Visualize uma montanha. Ou um monte, ou um cerro, aquilo que lhe seja conhecido. Visualize. Agora você se transfere para lá. É noite. E a natureza está em festa. E você no alto da montanha alonga os olhos ao horizonte alcançável e ainda percebe últimos revérberos solares. Note as outras montanhas mergulhadas em sombras e o céu recamado de estrelas. Observe. Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã.